Cindy Anderson tinha 19 anos quando começou a ser atormentada por pesadelos em que era sequestrada e tinha sua vida ceifada por um estranho. Cerca de um ano depois, enigmaticamente, os pesadelos parecem ter se tornado realidade. Cindy desapareceu levando sua bolsa e as chaves do carro e nunca mais foi vista. Seu dinheiro continuou no banco intocado. Seu carro ficou no estacionamento do prédio de seu trabalho e o livro que ela estava lendo ficou em sua mesa aberto, exatamente na página em que a protagonista é sequestrada. Fala, abduzidos, tudo bem com vocês? Eu sou o Marco, sejam todos muito bem-vindos ao Insólito. Aqui falo de crimes reais, casos misteriosos, como é o caso de hoje, SK, e às vezes rola também aqui contos de terror para ouvir à noite, com fones de ouvido, preferencialmente no escuro. Então, se você curte o terror em todas as suas vertentes, eu te convido a se inscrever e acompanhar o Insólito. Toda semana tem pelo menos 2 vídeos aqui. E, às vezes, aos sábados, rola um vídeo extra também. Fechado? Bom, recados dados, vamos aos fatos. Cynthia Anderson, ou Cindy como era chamada, trabalhava como secretária no escritório de advocacia de James Rabbit e Jay Feldstein, em Toledo, Ohio, quando desapareceu. Essa história sinistra, na verdade, teve início em 1980. Foi nessa época que Cindy começou a ser atormentada por uma série de sonhos assustadores, em que ela era sequestrada e assassinada por um homem estranho. A família de Cindy até hoje acredita que esses pesadelos foram, na verdade, premonições do que estava por vir. Nas semanas que antecederam seu desaparecimento, Cindy estava recebendo alguns telefonemas suspeitos e isso, segundo testemunhas, a deixava bastante perturbada. Um dos clientes do escritório, Larry Mullins, testemunhou quando Cindy recebeu uma dessas ligações. Larry afirmou que ele estava no escritório quando a mulher recebeu um telefonema, pareceu levar um susto e desligou rapidamente. Segundo Larry, Cindy estava claramente com medo, muito assustada. O homem ainda disse que a expressão no rosto dela chegou a lhe causar arrepios. O sujeito ficou tão preocupado que ao chegar em casa, ligou para a polícia e pediu para que os policiais fossem averiguar, investigar ali as redondezas de onde ficava o escritório onde Cindy trabalhava. Apesar de não haver muitos detalhes esmiuçados do que acontecia no escritório, nessa rotina dela naquele período, fato é que a coisa deve ter sido mesmo séria, porque depois desse acontecimento, em específico, os empregadores de Cindy instalaram um botão de pânico em sua mesa. Ela também passou a manter as portas trancadas o tempo todo. Então, os clientes tinham que tocar uma campainha para que ela pudesse liberar a entrada deles. O porquê? Bom, já sabe, Liga o modo Sherlock aí, se quiser pode ligar também o modo Poirot ou Miss Marple para tentar responder essa incógnita no final do vídeo. Continuando, na manhã do dia 4 de agosto de 1981, Cindy foi trabalhar normalmente. Na parte da manhã, ela geralmente ficava sozinha no escritório, porque seus patrões costumavam chegar só depois do almoço. Várias pessoas falaram com ela ao telefone no início da manhã, mas depois das 10 horas mais ou menos, ela não atendeu mais. Por volta do meio-dia, Jim Rabbit e Jay Feldstein, os patrões de Cindy, chegaram no escritório após uma reunião que eles tiveram no centro da cidade. Quando eles chegaram ao local, a porta estava trancada, mas as luzes estavam acesas. Então, eles abriram a porta e chamaram por Cindy, que não respondeu. Os 2 homens também notaram que o rádio estava ligado e suas mesas estavam arrumadas e preparadas para a tarde de trabalho, como Cindy sempre costumava fazer. A bolsa e as chaves do carro dela não estavam no escritório, mas o carro estava trancado no estacionamento.
Ela não havia deixado um bilhete na porta, o que sempre fazia quando precisava sair durante o expediente. E o livro que Cindy estava lendo estava aberto em sua mesa. Jim comentou que o livro era um romance e estava aberto exatamente na única parte da história em que havia violência, quando a protagonista é sequestrada e ameaçada por uma faca. E foi nesse momento, por esse detalhe notado, que Jim teve a sensação de que algo estava errado. No dia em que Cindy desapareceu, a polícia imediatamente iniciou uma busca por pistas. Os oficiais descobriram que o escritório não foi arrombado e que não havia nenhum sinal de luta, nem dentro do prédio, nem próximo ao carro da mulher. Cindy Anderson nunca mais foi vista. E nesse ponto, me surge aqui uma indagação. Seriam os pesadelos fruto de alguma ameaça real ou seriam apenas uma infeliz coincidência? Cindy deixou uma quantia substancial de dinheiro em sua conta bancária e seu número de seguro social nunca foi usado desde seu desaparecimento. Cynthia Anderson vinha de uma família cristã fundamentalista, devota e foi criada em um ambiente religioso estrito. Ela tinha um namorado e muitos amigos. Todos, inclusive, pertenciam à mesma igreja que Cindy e sua família frequentavam. Ela planejava deixar o emprego de secretária 2 semanas após seu desaparecimento para cursar uma faculdade bíblica junto com seu namorado. Quando questionados pela polícia se tinham notado algo estranho ou alguma mudança no comportamento de Cindy nas semanas antes do desaparecimento, seu pai afirmou que ela parecia estar se tornando uma mulher do mundo, ficando mais fútil, gastando seu tempo com maquiagem, roupas, e estava comendo menos para tentar emagrecer. Ele ainda acrescentou que para ele isso era um grande problema, porque ela estava deixando de ser tão obediente. Para muita gente, essas declarações do pai de Cindy podem ser um sinal de que ela se sentia presa ou sufocada pela religiosidade de sua família e fugiu da cidade. Ela, de fato, parecia levar uma vida muito rígida e seus pais determinavam que ela levasse o estilo de vida e tivesse os comportamentos que eles achassem correto. E é claro que o livro estar aberto exatamente na página do sequestro da personagem também pode ser visto como um indicativo de que Cindy estaria tentando manipular as pessoas, levando-as a acreditar que ela foi vítima de um crime. E isso, inclusive, me lembra muito o caso de Joan Rich, um vídeo que eu lancei faz pouco tempo aqui no canal. Inclusive, eu vou deixar aqui na tela final desse vídeo aqui para quem quiser conferir. O sumiço dela é bem insólito também, lembra bastante esse aqui. Em setembro de 1981, um mês depois do desaparecimento de Cindy, a polícia recebeu uma ligação anônima de uma mulher que alegava que Cindy estava sendo mantida presa contra sua vontade. A mulher também afirmou que havia 2 casas brancas lado a lado pertencentes a uma mesma família. A tal família estava fora da cidade, mas o filho estava em casa e havia sequestrado Cindy e a estava mantendo presa no porão. Segundo informações dadas pela polícia, a mulher disse que estava com medo e falava em sussurros. Os policiais imploraram por mais informações ou um endereço exato, mas a mulher desligou. Os policiais então verificaram todas as ruas da cidade de Toledo, tentando encontrar 2 casas brancas lado a lado, mas essa pista não deu em nada. Pouco depois do desaparecimento de Cindy, 9 moradores locais foram indiciados por tráfico de drogas, incluindo Richard Miller, um advogado que já havia trabalhado no escritório onde Cindy era secretária. Alguns anos mais tarde, inclusive, ele foi para a prisão junto com o traficante de drogas José Rodrigues Jr. Isso alimentou especulações de que Cindy poderia ter ouvido o que não devia. Um informante da polícia afirmou que José confessou o assassinato dela, mas essa confissão foi considerada falsa pelos investigadores. Houve vários suspeitos no desaparecimento de Cindy, mas não existem pistas o suficiente
nem mesmo para os investigadores conseguirem descartar alguns suspeitos. Anthony e Nathaniel Cook, dois irmãos condenados por 9 assassinatos na área de Ohio nos anos de 1980, são os suspeitos preferidos da opinião pública, mas sempre negaram qualquer envolvimento no caso de Cindy. O fato das economias dela terem permanecido intactas e pelo menos uma ligação ameaçadora ter sido testemunhada indicam que é mais provável que algo realmente tenha acontecido com Cindy do que ela simplesmente ter fugido. Ela poderia estar de fato sendo perseguida, como em seus pesadelos, mas não tinha consciência disso. Inclusive, os pesadelos poderiam ser a maneira que sua mente encontrou de mostrar para ela o que ela não conseguia ver durante o dia. Não seria exagero encarar isso como uma possibilidade. Ela sentia que algo estava errado, mas não sabia exatamente o que. E seu inconsciente tentou mostrar para ela o que era. Premonições? Mensagens do inconsciente? Fuga planejada em função do desgaste causado pela rigidez da convivência familiar? Ou até mesmo uma fuga ocasionada pelo medo real de alguém? Isso faria sentido com a possibilidade de ela ter ouvido algo que não devia no escritório. Você não acha? Sequestro, talvez? Lamentavelmente, o fato é que até hoje não há nem sinal de Cindy ou do que poderia ter acontecido com ela. O que coloca, sem dúvidas, este caso aqui no rol dos desaparecimentos mais enigmáticos da história. E por isso, inclusive, ele está aqui na série Casos Insólitos. Mas, e para você? O que teria acontecido com Cindy Anderson? Deixe seu relatório de detetive aí nos comentários, fechado? Esse foi o vídeo de hoje, espero imensamente que tenha gostado. Não esquece o like se gostou, compartilhe esse vídeo aqui com os amigos do Whats. Eu vou ficando por aqui. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.